Fala galera do YouTube, tudo bem? Marcão, oficina de primeira. Vamos falar de um assunto hoje muito bacana e muito polêmico. Esse é polêmico, é a famosa cambagem. Cambagem nada mais é do que o ato de mexer com o câmbio, que 99% das vezes não existe nenhum tipo de regulagem. Mas para nós falarmos desse assunto, nós temos que entender, temos que dar um passo atrás. Nós estamos falando de suspensão. Então nós temos que falar sobre os ângulos que envolvem o alinhamento de direção para poder chegar na cambagem. Então vamos lá. Os ângulos de suspensão são alinhamento, que é a convergência das rodas, convergências ou divergências das rodas, ok? Eu tenho um ângulo chamado camber, que é o camber negativo e o camber positivo, ok? Que não tem regulagem. E eu tenho o caster, que é o fato da roda estar adiantada. Lateralmente olhando para uma roda, a gente percebe que o amortecedor tem uma pequena inclinação. Esse ângulo chama caster, que é o que mantém um veículo com o volante reto numa linha reta. A gente percebe quando a gente está dirigindo, entra numa curva e solta o volante, ele volta para a posição normal. Por quê? Por causa do ângulo do camber, ok? Então quem faz isso é o câmbio. Então esse conjunto de ângulos, que nós chamamos de KPIs, eles têm que ser precisos. As tolerâncias para esses ângulos talvez não cheguem nem em graus, talvez cheguem em minutos, ou seja, são frações de grau. Então eu não posso deixar isso fora da tolerância, tem que deixar dentro da tolerância que todo fabricante envia no manual do automóvel ou nos sistemas de alinhamento que as empresas possuem para fazer alinhamento em cada carro. Bom, sabendo que existem esses três ângulos e que o conjunto KPI tem que estar correto, vamos falar sobre eles agora. O conjunto de ângulo, os três ângulos têm que estar corretos. Porque se um dos três não estiver da forma correta, o veículo pode rodar bem na reta, mas quando faz curva, ele canta pneu para um lado. Ou quando vira para o outro, ele canta pneu. Ou ele volta o volante de forma mais ríspida para um lado do que volta para o outro. Por quê? Porque um dos ângulos não está certo. Então é importante dizer que os três ângulos têm que trabalhar em harmonia. Os três têm que estar dentro da tolerância. Bom, e qual é o grande problema de hoje? O problema que nós estamos falando de cambagem. Todas as vezes que alguém chega no centro automotivo, troca pneu, faz manutenção, sempre ouve essa palavra cambagem. E aí algumas pessoas falam, nunca deixa fazer cambagem no seu carro. Os outros falam, não, pode fazer cambagem. E aí o cliente ele fica dividido. Porque alguns falam que a cambagem é proibida e outros dizem que tem que fazer cambagem. E aí o cliente fica sem ter para onde correr. Qual é a decisão que eu tomo? O que eu faço? Então eu vou explicar aqui qual é a decisão que você vai tomar. Que essa decisão é intrínseca, ela tem que estar relacionada diretamente à tomada de decisão do proprietário. Ele, baseado em informações, em conhecimento, ele pode tomar essa decisão. Ok? Então vamos lá. Para que essa roda fique em pé e esse ângulo de cambagem esteja correto, ele depende de um monte de fator. Então primeiro eu tenho o rolamento, né? Eu tenho aqui a manga de eixo, que é o que segura a roda ali, segura o rolamento. Eu tenho o amortecedor, eu tenho a mola do amortecedor, eu tenho os rolamentos e as buchas e os batentes do amortecedor. Além disso, que é o que sai da roda e vai até a carroceria, eu tenho também a parte da bandeja, né? Bandeja, o pivô, a bandeja e as buchas que estão presas no quadro de suspensão ou às vezes na carroceria. Então eu tenho essa parte superior que sustenta a roda e eu tenho essa parte inferior que é a parte de bandejas e buchas. Se esse conjunto de peças estiver desgastado, a mola está gasta, o amortecedor está cansado, tem um pequeno empeno, a bucha está cansada, ela já cedeu um pouco, né? Todo esse conjunto, ele pode fazer com que a roda fique, né, popularmente dizendo, caída, né, para um lado ou para o outro, ou seja, com o camber fora da medida. E é o que deve ser feito. Teoricamente, deveria ter trocado esse conjunto de peças. Só que trocar este conjunto de peças nem sempre fica tão barato do que simplesmente fazer essa cambagem. Ou seja, que é na verdade, como não existe a regulagem de camber, na verdade é fazer um pequeno empeno na base do amortecedor. Quando nós fazemos esse pequeno empeno na base do amortecedor,
e voltamos para a posição correta, em linha reta o veículo roda bem, mas quando nós fazemos curvas, pode ser que eles não rodem bem, pode ser que eles comecem a cantar pneu, pode ser que ocorra um desgaste prematuro do lado interno ou do lado externo do pneu. Então acaba acontecendo isso. Por quê? Porque o conjunto de ângulo não está certo. O outro ponto é que quem segura todo esse conjunto mecânico que eu acabei de falar é a carroceria. Na sua parte inferior é a torre da suspensão, é a caixa de roda. Vamos falar que é o paralama interno. Na parte de baixo é a longarina dianteira, que faz essa sustentação de todo esse conjunto mecânico. Uma vez que esse veículo foi batido, se essa longarina e essa torre da suspensão, essa caixa de roda, não estiver dentro das medidas que o fabricante produziu, né? Se a reparação não reproduzir essas medidas, esse conjunto todo, por mais que ele seja novo, ainda assim vai ficar fora da medida. E aí, mesmo trocando todas as peças novas, eu posso ter uma medida errada de câmbio. Então, ou seja, e como é que eu sei disso? Então, eu sei quando o veículo não foi batido, né? Aí eu vou ter que mexer na mecânica. Mas quando o veículo foi batido, a primeira coisa a fazer é fazer uma análise da carroceria para ver se isso está correto. Essa análise é feita por um especialista. Caso ela esteja de forma incorreta, é necessário fazer um alinhamento técnico no veículo, que nada mais é do que colocar a estrutura da carroceria na medida certa para que esse conjunto mecânico rode certo. Então você tem duas variáveis, pode ser desgaste das peças mecânicas ou a carroceria não está da forma correta. Além do caso das batidas, existem situações de uso muito agressivo do veículo. Então, às vezes a pessoa coloca um turbo, mexe na potência do motor, então ele tem uma aceleração excessiva e tem às vezes uma frenagem excessiva. Então esse conjunto, essa utilização com essa performance mais agressiva, ela pode ocasionar em abrir essas caixas de rodas, essas estruturas dianteiras, né, que podem fazer esses conjuntos mecânicos fazerem um camber positivo ou um camber mais negativo. Então, na hora de tomar a decisão de fazer uma cambagem ou não, o proprietário do veículo, ele sabe se o veículo foi batido ou não, né? Então, ter essa informação antes para poder tomar a decisão de fazer a cambagem ou fazer o alinhamento técnico da carroceria ou fazer a substituição de todo esse conjunto. E aí tem que fazer a análise. Para fazer esta análise, precisa de ter o conhecimento de cada ponto desse, ok? É um assunto complexo, mas para tomar a decisão, você tem que conhecer o seu carro, saber se ele já foi batido ou não, se você comprou ele, se não foi feita uma inspeção, tem que ser feita uma inspeção para garantir essas cotas, essas medidas de carroceria, que elas estejam dentro das cotas do fabricante, ok? Vamos falar desse assunto mais aprofundadamente quando a gente entrar em carroceria, medidas de carroceria. Um abraço, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos trocando informação, adicionando conhecimento para vocês. Um abraço do Marcão, oficina de primeira, sempre!